A partir de agora você assiste Reprise F7, aqui na sua TV F7. Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado você que me acompanha aqui pela internet. Você está na tvf7.com, eu sou o reverendo Francisco Alves e estamos aqui apresentando o programa Reprise. São programas que foram ao ar, mas que por uma razão qualquer você não assistiu, você não viu. Então verá aqui, porque nós reprisamos os programas importantes que estão disponíveis até na internet. Hoje nós vamos reprisar aqui a Bíblia em Foco, a paixão de Cristo mostrada de maneira bem diferente, como você nunca viu. Este programa foi ao ar pela TV Record e você acompanha comigo aqui na f7.com. O programa Reprise está no ar. A partir de hoje, no Bíblia em Foco, nós vamos reviver as últimas horas do Filho de Deus na Terra. A chegada triunfal a Jerusalém depois da viagem pelo deserto, a humilhação imposta na Via Dolorosa e o maior exemplo de fé da história da humanidade, o sacrifício no Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Esta é uma história já conhecida. O Verbo se faz carne e o Filho de Deus vem ao mundo para salvar a humanidade. Hoje vamos mostrar e relembrar 4 dias de um passado que mudou a forma de contar os anos, de pensar, de pedir e de acreditar. Uma jornada cansativa pelo deserto da Judéia. Jesus viaja até Jerusalém para a Páscoa na Cidade Santa. O Filho de Deus está prestes a cumprir a grande missão, morrer na cruz para salvar a humanidade. Jesus seguia viagem. Levava com ele a família, mantimento e água para a longa jornada. Os animais transportavam a carga. Tanto esforço pedia um descanso. Na cidade de Jericó, a última parada a caminho do Calvário. Pela última vez, Jesus deixava sua casa na Galileia. O destino, a cidade de Jerusalém. Lá ele iria celebrar a mais importante das festas judaicas. A paisagem é desértica. A Terra Santa é também uma terra de pedras. Jesus vive seus últimos dias na terra em Jerusalém. Ele chegou no domingo e foi aclamado Salvador. Isaías disse: Jerusalém, filha de Sião, eis o rei vindo até aqui, humilde e submisso. A quinta-feira ainda não era santa. Porém, seria o último dia do Filho de Deus como um homem livre. O Nazareno, que pregou pela Galileia, realizou milagres, espalhou amor e tolerância, estava a caminho de uma emboscada. Jesus caminhou pelas passagens estreitas que levam ao lado oeste da cidade. O que Jesus estaria pensando naquela noite? Se for possível. É o começo da agonia.
Falando com Deus, Jesus vive o conflito entre o homem e o enviado. Ele sabe que a profecia precisa ser cumprida, ainda que carregada de dor e sofrimento. Nós sabemos que no caso de Cristo, eles queriam que a morte fosse a mais lenta possível. Esse médico está em Israel há mais de 20 anos. Ele tenta separar e explicar as reações físicas do homem que, mesmo de carne e osso, também é Deus. Como filho de Deus, ele poderia resolver exatamente o que ia acontecer com ele. Ele resolveu viver como homem, morrer como homem, justamente para que a humanidade possa se identificar com todo o seu sofrimento. O que mudou na Terra Santa da época de Jesus até os dias de hoje? Quais são as histórias e segredos que guardam os lugares por onde Jesus passou? É o que nós vamos ver depois do intervalo. Você está assistindo Reprise F7 na sua TV F7. O Bíblia em Foco está de volta. Quase 2000 anos se passaram. O tempo transformou muitos lugares em ruínas. Em outros, foi a modernidade que ganhou espaço. Mesmo assim, cada trecho da Terra Santa conserva viva a história que mudou a humanidade. Cenáculo, a reunião final de Jesus com os 12 apóstolos. Era dia de festa. Os judeus comemoravam mais uma vez o fim da escravidão no Egito. A Páscoa. Na Santa Ceia, um alimento tão comum e fundamental se transforma em símbolo. A partir daquele momento, o pão passou a representar o corpo, o vinho, o sangue de Cristo, e a Santa Ceia, imortalidade, a presença do Filho de Deus na terra. Pai, é chegada a hora. Glorifique o seu Filho para que o Filho possa glorificá-los. Que a paz eterna esteja com eles. Nesta aldeia bíblica, um lugar rústico, como há 2000 anos, encontramos Renata. Ela é brasileira e mora em Israel. É preciso força e resistência para transformar o trigo em farinha. Renata aprendeu a fazer maçar, o pão repartido entre os discípulos. Em outra pedra, pó, sal e água ganham a consistência da massa. Ao fogo surge o pão. Seria esse o pão que Jesus serviu na última ceia? Sim, esse é o pão matzá, sem fermento, que é um pão tradicional. E exatamente essa maneira como vocês viram hoje foi a maneira como esse pão foi feito no dia que Cristo cortou o pão e dividiu entre os discípulos. Esse simbolismo que o mundo inteiro busca por, hoje em dia, comida ou uma vida melhor, na verdade a gente devia estar buscando uma coisa espiritual melhor. Não só um pedaço de pão, mas um pão que tem um simbolismo muito forte. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Depois da ceia com os apóstolos, Jesus sabe que está mais perto da traição e do sacrifício na cruz. Jesus deixa o cenáculo e segue até o templo. Esse
é o trecho que sobrou do muro ocidental do segundo templo. Só resta a parte do arco de onde se anunciava com a trombeta a chegada do sábado, dia santo para os judeus. O chão afundado e as pedras amontoadas lembram a destruição provocada pelos romanos 30 anos depois da morte de Cristo. Já fora da cidade, ele é aguardado em um belo jardim repleto de oliveiras, o Jardim de Getsemane. Mas não apenas as oliveiras vigiavam à noite. Os soldados romanos já estavam à espreita. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? A dor e o sofrimento do Filho de Deus começam a partir de um gesto. Judas entrega Jesus com um beijo. Mestre. Você traiu seu mestre com um beijo. Jesus faz o trajeto de volta para a cidade. É levado pelos soldados para uma casa bem próxima ao local da Santa Ceia. Praticamente a rota inversa. Um percurso de 600 metros desde o sopé do Monte das Oliveiras até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. No trajeto, monumentos vistos por Jesus durante a caminhada para a prisão. Ruínas que mantêm o cenário ainda mais próximo daqueles dias. Esse pilar de Absalão foi esculpido diretamente da rocha. Já estava aqui quando os romanos escoltaram o prisioneiro. Jesus não só não comeria mais, como também passaria a noite em claro e seria interrogado pelo sumo sacerdote. Caifás queria uma prova de que ele era o Cristo. Na Jerusalém atual, arqueólogos mantêm intactas as representantes de um dinheiro sujo. Uma pergunta nos intriga. O que foi feito com as moedas da traição? Arrependido por ter traído Jesus, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes. Eles compraram uma área equivalente a 2 campos de futebol. Na época de Jesus, foi comprado para servir como campo de enterrar os estrangeiros. Temos que lembrar que os estrangeiros da época eram as pessoas mais desfavorecidas. Simplesmente quem vinha de longe e morria na peregrinação a Jerusalém, ele não tinha onde ser enterrado. Surgem as primeiras luzes de uma manhã de sexta-feira. No céu, as nuvens querem falar. A Jerusalém romana vai ceder de vez à Jerusalém cristã. Jesus está mais perto de esperar pela morte na cruz.
psicológico de Cristo é um trauma horrível de uma solidão sem fim, onde nesta solidão o homem te traiu, Deus te abandonou e você não tem esperança mais naquele momento. Então, é uma pessoa que passou flagelo, passou sangramentos por tortura, não recebeu água nem comida durante muitas horas. Ele foi levado de lugar para lugar para ser julgado em vários lugares diferentes. Ele andou mais de 2 ou 3 quilômetros, passou uma noite quase toda inteira em pé e sofrendo. Não estava nem em pé nem sentado, estava amarrado com meio corpo para cima, meio corpo. Ele passou coisas que uma pessoa sobreviveria. Mas vamos dizer que se essa pessoa passasse tudo que ele passou, chegaria ao ato da crucificação quase sem nenhuma força para nada e já muito perto da morte. Da casa de Caifás, depois de se calar diante das acusações por toda a noite, Jesus é retirado do fosso, é levado para a fortaleza de Antônia, onde seria julgado e condenado. Para chegar até lá, passamos pelo que é hoje o lugar mais sagrado para os judeus. Os pedidos vêm do mundo todo. Essas fendas nas pedras traduzem a linguagem dos homens aos ouvidos de Deus. Uma ligação jamais interrompida. O Muro das Lamentações mantém a energia da meditação de sol a sol. Há 2000 anos, as mulheres se vestiam assim. A maioria eram camponesas, se ocupavam da colheita nas oliveiras. Uma árvore tão bíblica quanto o seu fruto. Pés carregados estão por toda parte. Eles forneciam combustível para a luz e óleo. Troncos, galhos e folhas como essas também testemunharam a traição de Judas no jardim da agonia. Alguns homens sustentavam a família como pastores. A vida era simples, a lâmpada artesanal. Uma época em que o jumento era um importante aliado. Ivone e Mira são cristãs, nasceram aqui, trabalham na aldeia que nos permite recontar parte da história de Jesus. É uma honra viver no lugar onde Jesus viveu. É outono no Oriente Médio. O sol baixa mais cedo. São 4:30 da tarde. Dias curtos. A noite nos lembra que ainda temos muito pela frente. Jerusalém, o palco final.
Imponente e organizada, a mais importante cidade do Oriente Médio daquela época era a filial do império que dominava o mundo. Este professor da Universidade Hebraica de Jerusalém conta que o Império Romano vivia seu auge na época de Jesus. Um reinado que inclui a Europa, a Judéia, a Síria e o Egito. Jerusalém era parte deste sistema imperial. Israel tem a mesma área do estado de Sergipe. Jerusalém, sua maior e mais importante cidade, é menor do que a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Menor também do que São Luís, capital do Maranhão. Jerusalém fica entre 3 continentes: Europa, Ásia e África. Hoje, dentro da muralha, cada bairro abriga uma cultura, uma crença. Ruas em que vivem judeus, outras com apenas muçulmanos. E ainda tem aquelas só de cristãos. Todos querem guardar o centro de sua fé. Numa extensão de 600 metros, estão os locais sagrados nas 3 religiões que acreditam em um só Deus. Entre os seguidores de Jesus, cada um fazia a sua anotação, cada um passava a informação no que nós chamamos a informação oral, de pai para filho, e foram se formando o que nós chamamos os proto-evangelhos, quer dizer, os evangelhos que antecederam aos 4 evangelhos conhecidos por nós nos dias de hoje. Esse é o túnel que liga o Muro das Lamentações à Via Dolorosa. Outras passagens subterrâneas nos fazem perder a noção do sentido. Estamos debaixo da cidade velha de Jerusalém, onde Jesus foi julgado. Jesus sofreu e foi flagelado até a morte. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que um ser humano comum aguentaria tanta dor? Você está assistindo Reprise F7 na sua TV F7. Estamos perto da Via Dolorosa. Faltam poucas horas para começar o sofrimento de Jesus. O Oriente, que até então era apenas o coração geográfico do mundo, em pouco tempo seria também o berço do cristianismo. Chegamos àquela manhã de sexta-feira, ainda nas primeiras horas. Jesus está no calabouço da fortaleza que serviu de base para o início do flagelo. No local em que Jesus foi julgado, funciona hoje uma escola. Essas crianças dão os primeiros passos onde Jesus iniciou a última caminhada. Aqui começa a Via Dolorosa. Se na casa de Caifás queriam provas que Jesus era um enviado de Deus, aqui a pergunta de Pilatos tinha um outro caráter: político. Como Jesus poderia ser rei dos judeus se não foi indicado pelo imperador romano? Jesus responde que seu reino não é daqui, que não está na terra. Eles dizem que você se denomina o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Para o historiador, é difícil imaginar que Pilatos teria feito alguma coisa contra sua vontade. Ele tinha toda a autoridade e já havia condenado muitos à morte. Alexandre diz que não havia documentos, mas que Pilatos fez o que queria.
condenar Jesus. ההערכה שלי שפילטוס הוציא להורג את מי שהוא רצה להוציא להורג ולא בגלל שמישהו אמר. O famoso gesto de lavar as mãos pode ter sido então um disfarce. Espera. Pilatos, vai libertar Barrabás, um assassino inimigo de Roma? Queria saber quem é o verdadeiro inimigo. Ainda na fortaleza, o Rei dos Reis está perto de deixar o reino dos homens. Do pátio, ele é trazido para o subsolo. De agora em diante, seu corpo precisa do espírito para suportar tamanha punição. O Filho de Deus é ridicularizado pelos soldados romanos. Em um jogo pagão, os soldados decidem sortear as vestes de Jesus e coroá-lo com espinhos. É o que você vai ver a seguir. Jesus recebe uma capa e uma coroa de espinhos. Mais uma vez, ele é torturado e humilhado. Sua Majestade! Sua Altíssima Majestade! Consegui! Uma coroa do rei! Precisamos de um cetro! Oh, Majestade! Agora ele é o rei! Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Nós temos aqui nessa pedra que foi encontrada no Litostrotos, chama-se o jogo do Baquileus, ou seja, o jogo do rei. Esse era um jogo pagão que era utilizado na época das festas de Saturno, no qual eles coroavam e colocavam a capa de púrpura no prisioneiro e no final sacrificavam o prisioneiro. Jesus, ao que tudo indica, passa todas essas humilhações como está descrito nos evangelhos. Assim teria sido a coroa que provocou os ferimentos na cabeça de Jesus. Galhos que sobrevivem ao tempo na Terra Santa, retirados de uma árvore como essa. Sísifus spinacristis, ou árvore de espinhos de Cristo. Quando crucificaban a una persona, cuando una persona estaba en contra del gobierno, del reinado romano. Jesús fue llamado el rey de los judíos. Y realmente a un rey se le debiera haber puesto una corona de oro. Nos subterrâneos da Jerusalém Antiga, depois do jogo entre os soldados romanos, Jesus vê a luz do dia. Coroado com os espinhos, com pouca roupa e já cansado pela madrugada de castigo, ele recebe a trave da cruz. Naquela época, existiam outras formas de tortura para condenados à morte. Por que então Jesus foi crucificado e não apedrejado? Gar doutrina pervertida. Jesus contrariou o poder dos reis e dos sacerdotes. Daqui por diante, o caminho terá um nome: Via Crucis, as ruas da última caminhada de Cristo. Do alto, é possível enxergar o trajeto como um todo, como nos tempos bíblicos, por onde Jesus deu seus passos finais. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Jesus sofreu por 12 horas. Ele foi flagelado até a morte. Será que um ser humano comum suportaria tanta dor? Mas a gente não deve se esquecer que toda pessoa que passe as torturas que não forem passar, prisioneiros que passam torturas, seja o que for, geralmente as pessoas pensam em Deus o tempo todo. Então as pessoas têm sempre uma esperança de que Deus vai ajudá-los. Na minha opinião, todo o sofrimento que ele passou antes da crucificação acelerou a morte. De encontro ao que eles queriam. Eles queriam que fosse uma morte lenta e a morte não foi tão lenta. Foi uma morte de grande sofrimento físico e psicológico, e eu acho que a gente não deve esquecer isso. Os romanos conquistam cidades e constroem anfiteatros em Israel. Fazem espetáculos sangrentos nas arenas para distrair o povo. Vamos entender agora por que os Césares dominaram o mundo com tanto terror. Esses guardas são romanos, o exército que dominou o mundo. Por onde passavam, os romanos deixavam sua marca. Os soldados estavam por toda parte. Mas um outro tipo de guerreiro garantia o entretenimento do povo e dos imperadores de uma era selvagem. Aqui começa a viagem pelo poder dos Césares. Nesses corredores da morte, a vida era um jogo. Em toda Israel não existe uma estrutura daquele período tão preservada quanto essa nos arredores de Jerusalém. Os anfiteatros eram todos construídos em pedra, menos o chão, que era de areia, para absorver o sangue dos lutadores. Mas nenhum dos anfiteatros construídos foi tão monumental quanto o Coliseu de Roma. A festa de inauguração, no ano 79 d.C., durou 100 dias. São 524 metros de circunferência, com capacidade para 90 mil pessoas. As 80 entradas foram criadas para permitir que em apenas 15 minutos todas as arquibancadas fossem lotadas e esvaziadas. Uma obra de fazer inveja a qualquer arquiteto, prova material do poder na Roma dos imperadores. Nos subterrâneos ficavam as jaulas com animais ferozes, local de concentração dos homens que lutariam até a glória, a súplica ou a morte. Dunque, i gladiatori nell'antica Roma. Esse homem é um estudioso do Império Romano. Ele confirma que os gladiadores eram ídolos populares. Mas, ao contrário do que se imagina, apenas alguns eram mortos. O espetáculo sanguinário não era como mostram os filmes. Um gladiador podia ter o passe alto e muitas baixas seriam um mau negócio para os agenciadores. O estudioso lembra também que muitos cristãos perderam a vida nas arenas. Roupas e armas. Estamos diante do que usavam os algozes do Filho de Deus. Os soldados que prenderam e humilharam Jesus usavam uniforme igual a esse. A armadura fragmentada tinha um motivo. Quando o soldado recebia um golpe, o impacto era distribuído e ele não sentia tanto. O capacete protegia, além do topo, as laterais da cabeça e também a parte de trás. Os romanos acreditavam em vários deuses e na natureza divina do imperador. Os cristãos não concordavam e, quando chegaram a Roma,
Milhares deles foram mortos no hipódromo do Circo Máximo. Depois de conhecer o poderio romano, é hora de voltar à saga divina. Em Jerusalém, a profecia estava se cumprindo. Jesus se tornava o Cordeiro de Deus. A Via Dolorosa não é longa. São pouco mais de 500 metros. Mas neste caminho, Jesus foi humilhado. Passou por sofrimentos terríveis. E alguns estudiosos tentam entender se o homem comum suportaria toda a dor que ele sofreu. É aquele problema sempre que a gente tem quando a gente pensa em Jesus. Por um lado, nós pensamos nele como um homem, que ele resolveu viver e morrer como homem. Por outro lado, nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Com Costantino. O escritor conta que os romanos usavam vários instrumentos de tortura. Deles, explica, era a fusta, uma corda de coroa com ponta de metal que arrancava a pele. A segunda tortura era ter que carregar a trave da cruz pelas ruas, com as mãos em torno da madeira. Isso significava que, ao andar pelo caminho irregular, não havia equilíbrio e o condenado caía constantemente. Uma tortura que durava até a crucificação. A cidade da Paixão de Cristo preserva até hoje uma energia diferente. Quase 2000 anos mais tarde, na Cidade da Fé, encontramos quem dorme e acorda todo dia em território sagrado. Mas nem sempre o que aparece nas escrituras é copiado pelos habitantes daqui. Árabes e judeus, apesar de religiosos, vivem a intolerância. Israel é um barril de pólvora. Ataques terroristas, retaliações, civis mortos, alvos inocentes, numa guerra sem fim. Mas Jerusalém é também uma terra de contrastes. Um povoado a oeste de Jerusalém, uma escola conhecida como Oásis da Paz. Essas são as únicas salas de aula em toda Israel em que crianças judias e muçulmanas estudam juntas. Funcionários e professores também estão misturados. As duas raças em todas as funções. Os alunos aprendem, conversam, brincam, se entendem. Entretanto, eles sabem, lá fora, seus povos são inimigos. Na lousa, um exercício para ser levado além das fronteiras. Um, na língua mãe do outro, conhece a importância da palavra que dá o nome a esse oásis: paz. Este também era o sonho de Jesus. Sonho construído com sofrimento e sangue. As ruas se agitam. É perto do meio-dia. A base da cruz espera a trave. Consumido pela fadiga e pelo castigo, Jesus caminha. O Calvário não está longe. Aqui é o final da Via Dolorosa. Este é o Gólgota, que em hebraico quer dizer caveira. É o morro onde Jesus foi crucificado. Para
Para os soldados romanos, não bastou o flagelo até o Gólgota. Eles queriam mais. Pregos grandes transpassaram a carne de Jesus. Os pregos estavam no pulso. Que isso segura o corpo, isso segura os braços e o peso do corpo. Então os pregos estavam no pulso, o que causaria um sangramento muito maior, uma lesão muito mais fatal do que pregos nas mãos. Eles queriam que a morte fosse a mais lenta possível. Quer dizer, por um lado, eles queriam fazê-lo sofrer o máximo possível, mas, por outro lado, que o povo visse esse sofrimento durante muito tempo. Dor, fome, sede. A agonia parece não ter fim. Jesus tinha sede. E as mulheres piedosas de Jerusalém, era muito comum que elas iam aos lugares de crucificação e levavam fel com vinagre. O fel com vinagre é um alucinógeno. Quem toma essa bebida, simplesmente ele não sente dores, ele sai de si, ele não fica consciente, e Jesus se nega a ser crucificado sem estar em plena consciência. Quem assistiu até o último momento da crucificação também sofreu com as cenas de horror. Que Judas já o havia traído. Dos 11 discípulos, somente João está presente à crucificação, porque ele não tinha medo. Os seguidores de Cristo esperavam por um milagre. Acreditavam que anjos viriam salvá-lo da morte na cruz. Mas, segundo as próprias palavras de Jesus, Deus o havia abandonado. A morte na cruz representava a mais profunda humilhação para um condenado. Vamos entender agora como a crucificação, uma tortura lenta e dolorosa, leva o ser humano à morte. A crucificação é um dos piores sofrimentos para o homem. O condenado morre por asfixia. Ao ser pregado na cruz, os braços sustentam todo o corpo. O peso das pernas sobrecarrega todos os músculos da barriga, inclusive o diafragma, que ajuda no movimento dos pulmões. A respiração é a mais prejudicada. O ar entra nos pulmões e não tem como sair, porque o corpo está pendurado. Aos poucos, o crucificado não consegue mais respirar. A morte é uma questão de tempo. Uma pessoa que morre por asfixia é uma morte muito lenta. Agora, ele tendo sido martelado, tendo aqueles pregos no pé, isso permite ao corpo dele se levantar. Porque a asfixia acontece porque, como o peso do corpo todo puxa o diafragma para baixo, a pessoa não tem força, o diafragma não pode subir para expelir o ar. Então o ar fica armazenado nos pulmões, como o pulmão está cheio de ar, não pode mais entrar ar. Daí vem a asfixia. Mas como ele tinha prego nos pés, ele tinha as mãos tão presas também, ele podia se levantar, tendo forças ainda, para respirar. Então, todas as causas de morte que o mundo acadêmico tentou atribuir a Cristo, todas seriam uma morte lenta. E Cristo morreu de repente. Em tuas mãos eu coloco meu espírito. No meio da tarde, o último suspiro. A profecia é cumprida.
horas, Jesus passou seguramente na cruz, até que se aproximava o dia de sábado, e todos os seguidores e amigos de Jesus estavam temerosos de que se entrasse o sábado e ele estivesse na cruz, não podia ser retirado o corpo do morto e ele ficaria exposto durante todo o dia de sábado, o que seria mais uma humilhação. Eu, quando analiso a morte de Cristo como homem e eu como médico, eu não consigo esquecer um segundo que ele era o Filho de Deus. Então é por isso que vão ter coisas que ninguém pode te dar uma resposta. E que se alguém, professor, importante qual seja no mundo, te der uma resposta, não acredite no que ele fala, porque Cristo, Filho de Deus. Segundo historiadores, Jesus foi sepultado nesta gruta. Aqui seria o jardim de José de Arimateia, um homem rico que conseguiu autorização de Pôncio Pilatos para retirar Jesus da cruz. Ervas aromatizadas e um manto de linho branco envolveram o corpo colocado neste local. Daqui, segundo os evangelhos, Cristo ressuscitou 3 dias depois. Ele se foi. Vamos! Jesus não está aqui. Estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade. No Bíblia em Foco da próxima semana, você vai ver o início de tudo, a origem de todas as coisas. Você acabou de assistir o programa Reprise. Hoje reprisamos um programa que foi ao ar pela TV Record. E o programa Paixão de Cristo, né? A Paixão de Cristo mostrada de maneira bem diferente, como você viu e pôde realmente aprender. Nós vamos continuar com outras matérias e até trazer a outra parte desse programa. Aguarde, em breve você terá esse vídeo disponível aqui na TV F7.com. A Bíblia em Foco foi o que você assistiu e o programa Reprise. Eu fico por aqui agradecendo a você que me acompanha pela internet. Muito obrigado, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Você acabou de assistir Reprise F7 na sua TV F7.